Dizem por aí que as melhores ideias são aquelas mais simples, mas existe uma linha tênue entre simples e idiota, e aí vão algumas ideias que achamos geniais, de tão idiotas. Bora conferir essas ideias idiotas que, bem ou mal, acabam funcionando. Número 20. A grande descarga. Certamente você já ouviu falar de patinação artística e natação sincronizada. Mas e a descarga sincronizada? Você conhece? Não, não é um esporte novo. Mas sim, a resposta encontrada pelo governo de Zimbábue para desentupir os canos da cidade. Em 2012, o prefeito de Bulawayo ordenou que os moradores dessem descarga em seus banheiros ao mesmo tempo por 1 hora, 2 vezes por semana, para desentupir as tubulações. Isso porque os resíduos secos ficam presos nas tubulações de má qualidade, e essa grande descarga manteria a tubulação úmida, resolvendo o problema. Muita gente disse que isso não resolveu o problema, enquanto outros acham que os governantes deveriam ir atrás de uma solução de verdade. Se a cidade toda está entupida, é porque tem alguma coisa muito errada nos encanamentos. Número 19. Espelhando o sol. A vila de Viganella, na Itália, foi construída no fundo de um vale tão íngreme que o sol desaparece atrás das montanhas durante o inverno. São 3 meses inteiros sem receber sol direto. Mas, em 2005, um engenheiro e arquiteto visitou a vila e teve uma ideia. Afinal, se o sol não vai até Maomé, Maomé vai até o sol. A vila levantou 100 mil euros para construir um espelho de 37 metros quadrados para realizar o projeto, agora refletindo o sol para o vale ao longo do inverno. A ideia foi tão bem sucedida que a cidade norueguesa de Rjukan também instalou um espelho solar em 2013, com um efeito ainda melhor. Rjukan costumava passar 6 meses na escuridão, mas agora vive debaixo do sol refletido. Só deve ser impossível pentear o cabelo com a luz do reflexo sem queimar ele inteiro. Número 18. Calçados congelados. Você não sabe mais o que fazer para se livrar do chulé, que persiste mesmo depois de lavar os sapatos? Já pensou em colocar eles no freezer? Sim, parece loucura, mas congelando os sapatos por algumas horas, você mata as bactérias produtoras de odor. Lembre-se de colocá-los em uma sacola antes. Você quer tirar o cheiro dos sapatos, mas não sujar a comida. Número 17. Doritos de fogo. Quando chegar o dia do apocalipse zumbi, você provavelmente vai precisar acender uma fogueira em algum momento. Mas de todas as relíquias úteis do mundo civilizado, existe uma ferramenta de fazer fogo que com certeza vai te surpreender. Doritos. Isso mesmo. Os Doritos que você tem guardado podem ajudar nessa tarefa. Com muito carboidrato e óleo, forma o material perfeito para começar um fogo. Mas não se deixe enganar pelos sabores. O Doritos apimentado é tão eficiente quanto o de queijo, ou qualquer outro. Número 16. Suporte improvisado. Se você está cansado de segurar seu tablet enquanto assiste os vídeos, a próxima solução é para você. Tudo que você precisa é de um par de cabides e uma pitada de preguiça. Ao enfiar uma caixa dobrável em volta de um cabide de plástico, você pode pendurá-lo no ventilador de teto ou no beliche. Se você quiser aumentar o nível da engenhoca, dobre com cuidado um cabide de metal e seja o mais novo gênio dos tempos modernos. É incrível o poder que a preguiça tem para nos inspirar. Número 15. Fio dental cortante. Você é desses que perde o sono pensando se seus dentes estão limpos e bonitos o suficiente? Acho que quase todo mundo, né? Mas você vai pensar 2 vezes na próxima vez que passar o fio dental quando ouvir isso. Graças à espessura super fina do fio dental, ele é perfeito para cortar alimentos como bolos e queijos. Claro, você deve utilizar o fio dental sem sabor, a não ser que queira um queijo amentolado, ou algo assim. Número 14. Talco desfazedor de nós. Quando colares e joias ficam enrolados, é difícil tirar o nó, mas tem uma solução muito simples esperando para ser usada no armarinho de seu banheiro. Basta colocar um pouco de maisena ou talco nas joias. Isso vai lubrificar o material com partículas que facilitam que ele se solte. Bizarro, mas funcional. Número 13. Aviso de 3 semanas. O usuário do Reddit, Stellapotamus, deve ser parabenizado por sua incrível solução para o cancelamento de uma consulta médica desnecessariamente complicada. Quando o Redditor cancelou sua consulta, foi informado que havia uma cobrança de $200 pelo cancelamento sem aviso prévio de 1 semana. Mas ele também percebeu que era grátis para reagendar a consulta. Então ele remarcou sua consulta para 3 semanas depois. Momentos depois, ele ligou e pediu para cancelar a consulta. A recepcionista disse que eles precisavam de 1 semana de aviso prévio para fazê-lo sem a cobrança. Stellapotamus educadamente apontou que sua consulta agora estava marcada para daqui 3 semanas. A recepcionista percebeu que não tinha muito o que fazer e teve que aceitar tudo com um ok, claro. Com um agradecimento educado, Stellapotamus terminou o encontro e presunçosamente continuou seu dia. Aquela pobre recepcionista nunca teve chance. Número 12. Ponto de ônibus fake.
Se você ficar esperando muito tempo em um ponto de ônibus na Alemanha, talvez você esteja em um ponto de ônibus fake, em especial na cidade de Düsseldorf, a primeira a levar essa ideia bizarra à prática. Mas por que isso? As casas de repouso alemãs começaram a usar essa tática para impedir que os pacientes de Alzheimer fujam delas, enquanto a memória de curto prazo dos pacientes se desintegra lentamente. Algumas memórias de longo prazo permanecem, como lembrar a ideia por trás de um ponto de ônibus. Ocasionalmente, os pacientes escapam e correm para o ponto de ônibus, achando que vão chegar em casa assim. Esses pontos de ônibus, embora fornecidos pelas redes de transporte das cidades, não estão conectados a nenhuma linha de transporte. Quando a equipe encontra os pacientes, eles sabem exatamente o que aconteceu. Levam o idoso de volta para a casa de repouso e dizem a ele que o ônibus está atrasado e vai chegar mais tarde, e em pouco tempo eles esquecem até que tinham saído do local antes. Número 11. Manutenção percussiva. Quando o computador Apple III foi lançado em 1980, ele apresentava várias falhas, inclusive o superaquecimento, o que causava a expansão dos chips integrados e seu deslocamento. Steve Jobs se recusou a adicionar ventoinhas barulhentas ao design. Então a Apple propôs outra solução. Em um boletim técnico, eles instruíram os proprietários em busca de problemas que levantassem a máquina a uns 7 centímetros do chão e soltassem, para recolocar os chips de volta à placa lógica. Isso funcionou. Parece que a ideia de dar uns socos na TV para o sinal voltar a funcionar não é tão ruim assim. Violência homem-máquina, solucionando problemas eletrônicos desde a década de 80. Número 10. Vermes que curam. Jasper Lawrence sofreu a vida inteira de graves alergias. Então, quando ele ouviu falar sobre a hipótese de higiene do Dr. David P. Strachan, ele estava convencido de que a resposta para seu problema era usar parasitas em seu corpo. A teoria está baseada em estudos sobre a imunidade de tribos primitivas em todo o mundo. Sugeria que parasitas e bactérias ajudam a manter o equilíbrio interno de nossos corpos. Jasper fez uma viagem a Camarões e se infectou com 50 ancilóstomos. No final do período de 8 semanas de incubação, ele percebeu que seus sintomas haviam diminuído significativamente. A ideia é que os ancilóstomos regulam a inflamação no corpo do hospedeiro, o que reduz os efeitos extremos da alergia. Mas a questão é, você transformaria seu corpo em uma fazenda de vermes medicinais pelo bem de sua saúde? Número 9. A solução para a sífilis. No início de 1900, o médico e psiquiatra austríaco Julius Wagner Jauregg experimentou um tratamento incomum para a sífilis. Naquela época, a sífilis era uma doença comum que frequentemente se mostrava mortal ao longo do tempo, sem cura farmacêutica adequada. No entanto, entendeu-se que, em muitos casos, uma febre alta poderia ajudar a curar a doença. Então, Wagner desenvolveu a malarioterapia. Ele infectava intencionalmente pacientes de sífilis com malária, induzindo assim febre e eliminando a primeira doença. Como a medicação para tratar a malária existia, era considerado um risco aceitável. Essa técnica foi usada entre 1917 e 1940 e chegou a ganhar um prêmio Nobel de Medicina para Wagner Jauregg, em 1927. Número 8. Bruxas da Noite. Entre 1942 e 45, os membros de uma divisão de bombardeiros noturnos da Força Aérea Soviética, composta apenas por pilotos do sexo feminino, conquistaram uma reputação assustadora como o terror dos céus. Com o apelido de Bruxas da Noite, o grupo usou biplanos U-2 Polikarpov para lançar bombas sobre alvos nazistas. Os aviões eram pequenos e lentos, apenas segurando 2 bombas de cada vez, e eram fáceis de abater se detectadas. Então, as Bruxas da Noite acharam uma solução. Quando o piloto se aproximava do alvo, ela desligava o motor no ar. O avião planava quase silenciosamente, e antes que o inimigo soubesse que eles estavam lá, eles reiniciavam os motores e soltavam as bombas. Parece um plano perigoso, com certeza, mas teve muito sucesso, e o importante era funcionar. Número 7. Mais do que um cara muito alto. Quando 2 golfinhos em um aquário em Fushun, na China, engoliram fragmentos de plástico, os veterinários não conseguiram removê-los por nada, então eles procuraram alguém verdadeiramente inesperado. E, no entanto, bastante óbvio. Bao Shishun, o homem mais alto do mundo, medindo 2 metros e 36 centímetros. Ele usou seus braços de mais de 1 metro para alcançar e extrair os fragmentos do estômago dos golfinhos. Com sucesso. Isso sim que são recursos humanos. Número 6. Faça você mesmo galáctico. Quando uma unidade elétrica começou a ter problemas na Estação Espacial Internacional em 2012, os astronautas a bordo, Sunita Williams e Akihito Hoshide, precisaram fazer uns reparos. Mas quando eles tentaram prender a unidade à espaçonave, eles não conseguiram, pois lascas de metal se juntaram dentro dos parafusos de conexão,
Depois de cansativas 4 horas sem sorte, era hora de remover a máscara de cientista e assumir a identidade de faz-tudo. Com sangue frio, usaram uma escova de dentes para esfregar as raspas de metal que impediam a conexão. Depois de mais 4 horas, eles finalmente conseguiram conectar o novo equipamento. E assim, uma escova de dentes de $3 economizou uma estação espacial de 100 bilhões. Número 5. Tecnologia adaptativa. Se você ficar preso sem um adaptador HDMI, sem outra maneira de conectar seu dispositivo à TV, não entre em pânico. Suas necessidades de entretenimento não estão tão arruinadas quanto parecem. Basta seguir o exemplo desse gênio, que conectou a câmera de vídeo à TV e apontou para o tablet, que estava transmitindo o jogo que ele queria ver. Não existe dúvidas, esse cara vive em 3020. Número 4. Limpando incêndios. Sabia que existe uma linha tênue entre uma ideia maluca e o início de um divórcio? Vou deixar você decidir em qual categoria esse cara se enquadra. Ele descobriu que poderia apagar uma chama de fogo sugando-a com o limpador a vácuo. Nem preciso dizer, porém, que a melhor opção para isso é sempre um extintor. Mas curiosamente, esse método é realmente proposto para ser usado por astronautas, portanto, podemos considerar ele um gênio. Acho que sua esposa pode discordar. Número 3. Segurança ou água. Quando a Longxiang Bus Company, na província de Hunan, recebeu inúmeras reclamações de passageiros sobre a direção irregular e perigosa de seus motoristas, eles encontraram uma solução simples. Penduraram grandes baldes de água ao lado dos motoristas, com o objetivo de impedir que eles dessem freadas bruscas ou fizessem curvas fechadas, sob a ameaça de tomar um banho. A ideia é ter os baldes cheios até o fim do turno, e para impedir que enchessem eles novamente, instalaram um sistema de câmeras no veículo. Considerando que o problema com o qual eles tinham que lidar era de vida ou morte, eu acho pouco. Número 2. Camuflagem arruinada. Graças às suas incríveis habilidades de camuflagem, ter um camaleão de estimação pode facilmente se transformar em um eterno esconde-esconde. Mas o usuário Impenetrable Fog, do Reddit, encontrou uma solução para isso: amarrar um balão ao seu camaleão. O bichinho é que não parece muito satisfeito com seu dono por essa ideia estúpida. Número 1. Resistente a manchas. Os produtos de limpeza doméstica são ótimos e tudo, mas de que servem quando seu colega de quarto deixa material radioativo espalhado pelo lugar? O pior é que servem mesmo. Quando um imenso local nuclear no norte da Escócia estava sendo desativado, a movimentação do equipamento de aço manchado de plutônio apresentava um sério risco para os trabalhadores. O equipamento precisava ser descontaminado, mas os agentes de limpeza padrão retardavam o processo, demorando muito para secar. Depois que um trabalhador mencionou ter visto um anúncio em que o limpador Sillet Bang arrancou a sujeira de uma moeda, eles resolveram testar. Acabou sendo extremamente eficaz para as manchas de plutônio e provou reduzir significativamente o custo do projeto. Isso é que é publicidade espontânea. Qual dessas soluções você nunca esperaria ver funcionando? Conta pra gente nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!